Olá pessoal, meu nome é Atílio, eu sou da Schaeffler Brasil. Vamos trabalhar hoje o tema componentes de TEM de válvula e bomba d'água. Dois temas muito importantes que requer muita atenção porque eles são fatores de falhas, danos e prejuízos se mal instalados e não tomar atenção devida. Vamos embora? Pessoal, princípios básicos, vamos recordar, é sempre bom recordar porque a base desse trabalho começa nessas informações, nesses dados iniciais, né? Então vamos passar pelos princípios básicos, desenvolvendo todo um trabalho no decorrer desse treinamento. Bom, batida de válvula. Geralmente o pessoal entra em contato com a gente reclamando que o tucho está batendo, está com ruído. Na verdade, o ruído não é originado pelo tucho, sim pela batida de válvula, ou seja, a válvula bate na sede. O tucho hidráulico, o tucho mecânico, os pivôs e todos esses componentes do motor podem gerar essa batida, mas não são a consequência, não são os provocadores desse ruído. A gente vai explicar um pouquinho mais que existe o desgaste que gera esse ruído, existe a flutuação de temperatura que gera esse ruído, pode ser pouco tempo, pode ser um tempo maior, a gente vai analisar caso a caso, e o uso de uma variedade diferente de materiais. Então essa variedade diferente de materiais são compostos que se dilatam diferentemente, que estão aí para serem compensados pelos sistemas hidráulicos de tucho. Vamos lá desenvolver mais. Bom, dentro dos princípios básicos, dentro desse batida de válvula, desse ruído, quais são as consequências que levam a esse ruído? Então a válvula abre mais cedo e fecha mais tarde, ou seja, tem uma dissipação de calor ineficiente. As válvulas permanecem abertas, ou seja, não fecham corretamente, então começa a gerar problemas de dissipação e consequências de ruídos. Então os gases de escape são aspirados, o backfiring, conhecido como backfiring, começa a aspirar os próprios gases e começa a gerar problemas de ruídos. A perda dos gases do motor, se é perda de compressão, reduz o desempenho, aumenta a contaminação, aumenta o consumo e o superaquecimento das válvulas, que isso aí na verdade já é uma consequência de outros fatores. Mas são os principais problemas de consequência para as danificações e os ruídos. Então, quando você tem uma folga excessiva, quando você tem um problema nas válvulas que geram ruído, quer dizer, eu falei para vocês que o tucho não vai gerar o ruído, o que gera o ruído é essa abertura e fechamento da válvula. Quais são as consequências? Temperatura de abertura mais curto, você vai ter nível de preenchimento ruim, ou seja, vai ter um consumo, uma queima inadequada, você vai ter alto estresse mecânico, porque você vai estar dando contragolpes em peças que deveriam estar em movimentos ou sentidos opostos, e aí você começa a gerar esse ruído. E se isso for persistente, quem está dirigindo, o dono do carro, quem está conduzindo o carro, não tomar atenção com esses tipos de ruído, você tem uma diminuição muito grande da vida útil e pode até gerar as famosas quebras e empenamentos de válvula. Pessoal, dentro de toda essa tecnologia embarcada, o design e a função é fundamental. Esse tipo de função é em decorrência do projeto da montadora e da nossa experiência, da nossa grande experiência em motores. A INA trabalha com motores há muitos anos, há décadas, e cada detalhe micrométrico que tem aí vai gerar um desempenho fundamental na qualidade e na contaminação. Vamos ver um pouquinho mais desses designs. Bom, tucho mecânico. O tucho mecânico é bastante antigo, mas o desenvolvimento dos materiais levaram a ele uma reedição. Por que eu digo isso? Os materiais hoje, os compostos metálicos, desenvolveram muito, então as resistências mecânicas dos materiais dos tuchos mecânicos evoluíram bastante. A grande vantagem é que ele é mais simples, ele é mais barato, entre aspas, em compensação, ele não tem ajuste hidráulico, então ele é ajustado mecanicamente e aí segue por toda a vida útil daquele tucho. Se necessário o ajuste, tem que ser manual. Mas a decorrência dos materiais novos, esses desgastes são quase mínimos, dentro da qualidade de lubrificação, tudo ideal nesse veículo. Bom pessoal, tucho mecânico pode ser exemplificado nesse slide, você pode perceber que o tucho mecânico em si acompanha o calço. O carro sai originalmente da fábrica já ajustado, os calços são ideais, tudo certinho, porém, caso haja um desgaste, você tem que comprar um jogo de calços, fazer a medição como era antigamente e compensar com calços maiores. E aí você vai mantendo, embora é muito improvável o desgaste
prematura dessa peça. Se tudo estiver correto, a lubrificação correta, o material suporta muita abrasão, tem uma dureza bastante alta. Então, é bastante complexo. Se troca no sentido de não ser mais tão necessário como antigamente. Bom, pessoal, tucho hidráulico. O tucho hidráulico já é mais sofisticado que o mecânico. O próprio nome diz que existe uma compensação hidráulica dessa folga. Então, conforme vai gerando a folga, o desgaste, conforme vai movimentando o motor, esses movimentos todos internos vão se mexendo por causa da temperatura, dilatação, esse sistema hidráulico vai compensando. Então, temos a parte externa, que é o labirinto, onde tem o reservatório de óleo do motor, e a parte interna, que é o HTE, a válvula de alta pressão. Essa válvula que realmente faz o ajuste hidráulico. Dependendo da situação, você tem uns labirintos mais complexos ou menos complexos. Isso que demanda é a necessidade e o projeto do motor. Então, se existe uma batida de válvula logo cedo e o tucho do carro tiver tucho hidráulico, não se preocupe. Essa batida de válvula, por alguns segundos, é normal. Principalmente nas épocas do ano que tem variação térmica muito alta. Às vezes a gente amanhece com 15 graus, até meio-dia vai a 25, 30 e volta a 10, 8 graus. Então, essas variações fazem com que gere esse ruído e hidraulicamente é compensado. Bom, pessoal, balancinho roletado, quer dizer, a gente chama de balancinho flutuante, né? Na verdade, ele não flutua, ele está apoiado com tucho hidráulico, que é o pivô, é um tucho hidráulico também, e apoiado no comando de válvulas e ali na válvula. Então ele não está flutuando, ele está apoiado. A grande vantagem, o grande segredo desse desenvolvimento desse projeto é o rolamento. Então ele é roletado, reduzindo muito o atrito entre o tucho, no caso anterior, com o comando de válvulas. Nesse caso ele vai ser lubrificado, tem um esguicho de óleo normalmente aí, e ele tem um rolamento que reduz muito o atrito, gerando mais desempenho para o motor. Bom, o ajuste. O ajuste da folga do tucho hidráulico, tanto o tucho convencional como o pivôzinho, que é um tucho hidráulico, deve ser feito de maneira normal. Você coloca o tucho, você tem uma batida de válvula, como eu falei anteriormente, normal na partida a frio, pode acontecer, mas você tem que respeitar principalmente o óleo, a substituição do óleo por um óleo indicado pela montadora e a limpeza, a substituição também do filtro normal, porque esse sistema ele é sensível a impurezas. Se a pessoa, o dono do carro, não substituir frequentemente esse óleo, mantiver o sistema muito sujo, ele pode gerar danificações irreversíveis. No caso do tucho hidráulico, você tem que substituir todos os tuchos se por acaso tiver uma danificação por impureza. Quais são as impurezas? Pode ser por combustível inadequado ou combustível fora das especificações. Pode ser por desgaste normal, as partículas do motor vão sendo soltas e vai contaminando esse óleo. Se não substituído normalmente, trocado esse filtro desse óleo, essa partícula pode se alojar na válvula de alta pressão e aí provocando um barulho constante e não tem como mais resolver o problema. Você tem que pegar e substituir todo o conjunto de válvulas. Detalhe, não adianta substituir só um tucho. Nesse caso, o certo, o aconselhável, o ideal é substituir o jogo todo porque já sofreram desgastes, né? Então, se você trocar um tucho só, você pode só transferir o problema e ainda piorar a situação porque vai ter desequilíbrio das alturas, né? Então, nós vendemos esse produto já preenchido, parcialmente preenchidos. Normalmente, ele perde esse óleo porque tem transporte, tem uma série de situações até chegar à tua mão. Chega na tua mão, é normal uma batida inicial. Vou explicar adiante como faz para retirar esse ruído, como faz para preencher esse tucho. Mas não se preocupe, é bastante fácil, é um procedimento bem tranquilo. Bom, esse slide de instrução de montagem mostra exatamente o que eu falei anterior, todo consolidado no slide só. Primeiro, procure sempre, para evitar mau funcionamento, colocar o óleo indicado pelo fabricante e aprovado pelo fabricante. As variações do óleo, as variações dos filtros e tudo mais, com certeza vai gerar algum tipo de danificação. Então, eu sempre falo, o melhor óleo que existe para o motor é o óleo indicado pelo fabricante. No caso, vocês podem ver nesses slides, esse é a válvula, como eu falei, de alta pressão que é o HTE, o labirinto, que é o formato onde o óleo fica armazenado sem a pressão. Existem alguns tipos de labirinto, por exemplo, em formato de W, onde tem mais volume de óleo. Esse desenvolvimento foi feito para os carros que têm o costume de partidas curtas e movimentação pequena. No caso, por exemplo, de
táxi, ponto de táxi, dá partida, anda pouco, dá partida, anda pouco. Então a pressão no circuito hidráulico acaba não sendo ideal e nessa consequência acaba jogando ar no sistema, entrando ar no sistema do labirinto, né? Esse reservatório ele pode ser jogado para dentro da válvula de alta pressão. Nesse caso, começa a provocar o ruído. Nessa situação, a Schaeffler desenvolveu um tucho, né, com uma capacidade de reserva maior para essa situação, que é bastante comum, principalmente nos carros que eu falei de táxi. Esse desenvolvimento foi para a Mercedes no passado, que é um carro muito usado, muito utilizado para táxi na Europa, principalmente na Alemanha. Então, essa consequência derivou um projeto específico para essa situação. Pessoal, vamos então agora aprender a dica técnica para a retirada desse sistema de ar, esse ruído que está acontecendo na batida da válvula do tucho hidráulico, né? Como a gente pode fazer? Se esse veículo veio de fábrica, esse tucho veio de fábrica com os tuchos descarregados, a gente pode fazer o procedimento simples. Ou se descarregou durante um período de o carro muito tempo parado, pode também descarregar um pouquinho. É simples. Você liga esse motor, uma vez ele equalizar a temperatura, está em temperatura de trabalho, aqueceu o motor, ponha ele rotação de 1000 rotações por minuto, 1000 RPM, por 30 segundos. Passou esse tempo, solta, deixa em marcha lenta e repete essa operação por no máximo 7 vezes. 1000 rotações, 30 segundos, descansa o motor. Se esse ruído sumiu, você retirou o ar ou a microimpureza na câmara de alta pressão. Se ele persistir, mau sinal. É sinal que você vai ter que substituir esses tuchos porque eles estão já contaminados ou não estão segurando a pressão de maneira adequada. Não tem jeito, porque se tiver uma sujeira, uma impureza acima de 0,2 milímetros, ele já deixou a válvula totalmente aberta. Então segue esse procedimento, está no slide, é simples, não tem erro, basta você seguir o passo a passo. Beleza? Bom, vamos começar agora o circuito de refrigeração e termostato. O outro tema dessa aula, o circuito de refrigeração e termostatos, eles desenvolveram muito conforme a tecnologia foi se aproximando e sendo desenvolvida nos motores. Então, vamos ver a seguir o que nós temos para apresentar hoje. Pessoal, vantagens do líquido de refrigeração. As vantagens do líquido de refrigeração são principalmente a troca de calor com eficiência, o amortecimento de ruído, você tem um aquecimento mais regular e igual por todo esse motor durante o momento de aquecimento, e ele tem uma grande vantagem que a baixa compressão você retira calor com muita eficiência do motor. Então aí já desenvolver agora o assunto com mais profundidade. Vamos lá. Ventoinha elétrica. Pessoal, o sistema de ventilação por ventoinha já é sistema forçado. A grande vantagem é que você tem a modulação térmica, a retirada do calor com mais eficiência, mantendo uma temperatura mais controlada e constante. O sistema é controlado por termostatos ou mais tecnologicamente ou mais moderno por sistema digital, né, controlado por pulso PWM. Então ele vai recebendo o sinal da centralina, vai alterando a rotação, ligando e desligando, às vezes com uma ventoinha, às vezes com 2 ventoinhas. Ele faz sucção, como eu falei, raramente por ventilação. Então a ventoinha faz a tirada do calor do cofre para manter o sistema bem equalizado. Bom, pessoal, chegamos ao termostato e suas funções. O termostato ele consegue um aquecimento mais rápido, né, e principalmente mais eficiente. No passado, alguns motores trabalhavam com a ventilação forçada constantemente ligada, e isso, logicamente, é a perda de energia. Dissipava muito o calor do motor aí no motor frio, quer dizer, atrapalhava no aquecimento. Nesse caso, não, ele vai ligar, vai ser acionado conforme uma cera interna aquece e manda o sinal para a ventoinha. Tudo isso trabalha de maneira sincronizada e, logicamente, é uma evolução, né? O termostato elétrico tirou esse problema do aquecimento demorado, da cera interna do termostato esperar o aquecimento do motor, derreter e fazer o acionamento da ventoinha. Nesse caso, ele tem um aquecimento induzido, tem um resistor que vai aquecer conforme a informação da ECU, o modo de injeção, essa cera para que a ventilação seja mais rápida e mais precisa, mais eficiente. Mas o princípio básico é o mesmo, é o termostato com a cera, incluído nesse sistema a resistência elétrica.
Então, qual a grande vantagem? Você tem uma faixa de trabalho melhor, você tem todo um sistema mais preciso e recebe informação do ECU. Nada mais que isso. É uma evolução, mas o básico é o mesmo. Pessoal, líquidos refrigerantes. Vamos falar agora desse componente que parece muitas vezes posto em segundo plano. É colocado de maneira meio simples, mas é a eficiência de toda a ventilação e refrigeração depende do líquido de refrigeração. Então, apesar de ser simples, tem que tomar muito cuidado com o que você vai aplicar no seu veículo. Bom, o líquido de refrigeração, como a importância já diz, né, que eu falei anteriormente, ele vai fazer toda uma função de transporte de calor. Mas, independente disso, ele faz a proteção contra o congelamento. Está certo que no nosso país congelamento é algo raro, acontece mais no sul, mas você tem que pensar que também existe o ponto de ebulição que é alterado com esse líquido de refrigerante. Então, garante a proteção contra a calcificação, garante proteção contra a corrosão, aumenta o ponto de ebulição nos países mais quentes, como o nosso, tropicais, e dependendo da proporção que você coloca, serve para eficiência também térmica e congelamento. Lubrifica todo o sistema de refrigeração, né, contra a vedação, selo mecânico e tudo mais. E o grande inimigo do sistema hidráulico é a cavitação. Então, reduz a tendência de cavitação. Deixa eu explicar um pouco mais sobre esse fenômeno adiante. Qual é o melhor líquido refrigerante que existe no mercado? Aí vai aquela resposta que ele sempre dá, principalmente para os lubrificantes. Depende do projeto, depende do motor. Então, você tem que procurar a especificação ideal e adequada para aquele motor, para aquele sistema, ou no manual do veículo, ou na concessionária. Não é necessário colocar exatamente o produto que é vendido em concessionária, etc., porque existe uma definição aí conforme normas técnicas da BNT. Mas no exemplo que vocês podem ver aí no slide, existe a especificação da Volkswagen, basicamente com o G11, que é que contém silicato, o G12, que já existe mais para especificação mais complexa, e o G12+. Ambos, o G12 e o G12+, necessitam água destilada ou deionizada. Por que isso? É para ser mais preciso, é para exigir mais, para gastar mais dinheiro, ou realmente tem uma função técnica? Vai falar agora a seguir o porquê disso. Realmente exige e necessita uma questão técnica. Bomba d'água. Vou falar sobre o líquido refrigerante, sua especificação dele. Depois que terminar essa parte de bomba d'água, a gente vai especificar os detalhes da BNT, porque estão em parceria, em paralelo. Bomba d'água é o que faz o transporte forçado do líquido de refrigeração no circuito de refrigeração. Existem as mais tradicionais, existem os gerenciadores térmicos, existe muita sofisticação que vocês vão ver a seguir. A bomba d'água tem o desenho e a função básica de fazer, como eu falei, o transporte forçado desse líquido de refrigeração. O que tem nessa bomba d'água, a gente vai falar passo a passo à frente, mas a superfície tem que estar sempre limpa, principalmente na hora de instalar, de encaixar essa bomba d'água no alojamento do motor. Limpe bem esse alojamento e jamais utilize silicone ou colas. Na hora de instalar, passe nessa vedação, nesse anel, o próprio líquido de refrigeração puro, 100%, que ele serve de lubrificante de encaixe ideal. Caso você utilize cola ou use silicone, ele pode, ou certamente vai danificar, porque pode contaminar o circuito ou líquido de refrigeração e pode danificar a saída, que é o ladrão, a saída do excesso de pressão da bomba d'água, que é um erro muito comum que acontece na instalação quando se coloca silicone. Não é necessário, o vazamento não acontece por aí. O vazamento, nesse caso, acontece ou por uma peça, uma contrapeça já danificada, a carcaça do motor já tem alguma trinca, algum problema assim, ou o encaixe não está ideal. Então, se você colocar o líquido, como eu falei agora, o líquido de refrigeração certinho ali, e aí toda a peça, todo o sistema estiver ok, ele vai se encaixar e vai ficar bastante selado o circuito. Pessoal, rotor, vamos agora explodir essa bomba, como se fala aí, né? Vamos desmontar essa bomba toda e ver componente por componente. A turbina ou rotor tem a função muito grande para fazer esse movimento com eficiência, né? Então vamos falar os tipos na frente, os tipos de rotores, mas nesse caso a gente está vendo um rotor que foi feito toda uma análise aí, um teste, um desenvolvimento com computador,
Os plásticos, os polímeros estão muito ligados à qualidade do rotor, ou seja, os rotores metálicos estão ficando para trás, no questão de desempenho e eficiência. Os rotores polímeros, plásticos, ele tem um design muito mais complexo, consegue fazer ter uma eficiência muito maior do transporte, evitando a tal de cavitação, que eu falei anteriormente, que nada mais é, de maneira simples, aquela formação de contrapressão, pressão muito pequena na saída da turbina. Forma essas microbolhas e essas microbolhas começam a fazer o arrancamento do material. Então a turbina melhora a eficiência, o polímero, o plástico, pode trabalhar tranquilamente sem preconceito, ele é realmente muito mais eficiente. Vamos falar agora mais sobre o design desses rotores, dessas turbinas adiante. Pessoal, esse slide mostra para vocês um rotor, né, danificado, ele sofreu aí uma cavitação, é metálico, a gente vai falar um pouco mais sobre as danificações adiante. Vamos lá ver passo a passo, abrangendo 99% dos casos. Pessoal, aí exemplificando e detalhando mais aquela falha que a gente viu anteriormente, no slide anterior, o que aconteceu aí? A reclamação do cliente é perda de refrigerante, ruído, vazou o líquido. Quer dizer, vazou o líquido, aconteceu por quê? Certamente houve uma mistura inadequada, proporção inadequada de líquido refrigerante, ou um líquido incorreto, ou uma água não destilada, uma água mineralizada. Então, tudo isso gera essa danificação, gera esse vazamento, e aí, nesse caso, tem duas coisas que podem ser feitas. Substituir a bomba d'água e a atenção para verificar também como está a contaminação nesse circuito, né? Pessoal, a reclamação aqui é o superaquecimento, né? Aí quem tem que ter atenção a isso é o motorista, né? Se a pessoa que estiver dirigindo, o dono do carro, o motorista, não for atento às informações do painel, ele pode gerar aí uma danificação ainda muito maior, pode prejudicar o motor e perder esse motor. Nesse caso, acendeu certamente sinal de temperatura alta, ou termômetro, ou sinal no painel. O motivo dessa falha é, provavelmente, danificação no rotor. O que acontece no rotor, veja a figura no slide aí de vocês, um rotor metálico, né? Houve um desgaste grande e na figura de baixo houve, inclusive, uma destruição por completo. Aí você pode verificar que o líquido estava contaminado, ou se não contaminou, e a proporção líquido, refrigerante e água também estava inadequado ou um tempo muito grande de uso, né? É muito comum a pessoa não fazer, o dono do carro não fazer as manutenções preventivas no líquido de refrigeração, no ciclo de refrigeração. Esse dano acontece por esses motivos básicos e não tem jeito, tem que fazer uma limpeza do circuito e substituir a bomba da água por uma bomba nova. Nesse caso está exemplificando o que eu falei anteriormente da obstrução da bomba, do furo de saída de pressão da bomba d'água, né? Você percebe que danificou, o furo estava obstruído, começa a perder o refrigerante aí não pelos encaixes, sim pelo selo mecânico. Danifica o selo mecânico, às vezes quebra o selo mecânico, trinca o selo mecânico, começa um vazamento constante aí, não tem como segurar esse vazamento de jeito nenhum, nem desencaixando, encaixando de novo a bomba, porque o problema já é um trincamento, um defeito na vedação do selo mecânico. Então a razão disso aí é muito simples, você pode observar que o furo foi obstruído, causou a pressão interna muito grande e estourou. O vazamento de alguns miligramas de líquido é comum, não chega nem a sujar o chão da garagem, nada. Você pode ver que às vezes fica um pouco úmido ali em percursos menores, porque ainda não está 100% aquecido. Isso é normal, trabalho normal, ele tem um escape ali. Então, nesse caso aí, você não tem esse escape, tem que ser substituído a bomba d'água, tem que fazer toda a troca normal. Nesse caso, não danifica o circuito. Pessoal, evolução. Vocês podem ver nesse slide um resumo da evolução das bombas d'água, do sistema de refrigeração, né? Vocês podem perceber que desde os primórdios, a simplicidade, né, das bombas d'água até hoje, os gerenciadores térmicos teve um caminho bastante grande percorrido, né? Nossa engenharia, nossa tecnologia, a Schaeffler ainda tem trabalhado muito em parceria com as montadoras para entregar o máximo de eficiência possível. Então vocês podem analisar desde os primórdios e falar um pouquinho mais da tecnologia a seguir. Continuando nessa exploração da bomba d'água, a gente chegou no componente chamado rolamento, que é fundamental, né? É o elemento de máquina para reduzir o atrito. Chegamos aí aos dois tipos básicos que nós temos nas bombas d'água
normal. Existe o esfera-esfera, dupla carreira de esfera, e o rolo esfera. O esfera-esfera, como o próprio nome diz, é dupla, as esferas trabalham com mais rotação, né, menos contato, porém não suportam as cargas excessivas, as cargas maiores que podem existir dos rotores e dos circuitos mais complexos, né? E aí nós partimos para o design esfera e rolo, porque o rolo é um elemento rolante, né, que suporta uma carga muito maior. Rolamentos de bomba d'água. Então agora, esmiuçando, detalhando um pouco mais esse rolamento, então os dois componentes que temos, esfera, esfera, esfera e rolo, está determinado aí nesse slide. Quando você tem um rolamento de esfera, esfera, você tem um rolamento que suporta muito mais rotação, pontos de contatos únicos e menos carga, senão você tem um excesso de carga naquele rolamento. E quando você tem esfera e rolo, você tem um elemento que tem um lado, o rolo, mais carga, suporta mais carga, e o outro lado, menos carga que a esfera. Então, exemplificando e simplificando tudo, esfera são rolamentos de alta rotação, ou mais rotação, e rolos, mais carga e menos rotação por mais pontos de contato. Selo mecânico. O selo mecânico ele tem a função realmente de selar e vedar a saída do líquido por atrito. Então, esse atrito ele vai fazer com que sele, não saia, e esse selo mecânico ele é responsável por uma grande maioria das falhas quando danificado. A INA utiliza o selo mecânico de qualidade, eu vou falar sobre os materiais possíveis e aplicados no selo mecânico, porque o selo mecânico, garantindo isso, ele garante a segurança, não só o aquecimento, mas também a segurança da sua viagem, não vai ter problemas de paradas inadequadas em lugares perigosos. O selo mecânico nosso faz com que a vida útil da bomba d'água seja muito eficiente. Bom, então a gente falou da vantagem do selo mecânico, agora vamos provar a vantagem do selo mecânico. A composição, o par de materiais que podem ser utilizados no selo mecânico, basicamente são dois, o SIC, né, e o carborundum. Se você fizer uma composição SIC, você tem uma resistência à temperatura muito menor, vai ter um torque maior, então você perde eficiência de giro, você tem a temperatura de aquecimento e de travamento muito próxima do extremo. E quando você faz uma composição que nós utilizamos, né, de temperatura com SIC e hard carbon, você tem uma grande vantagem mesmo trabalhando no extremo. Se você trabalhar no extremo numa bomba d'água, um circuito de lubrificação a seco, ele vai ficar por 10 minutos a 100 graus sem travamento ou danificação. Caso contrário, o selo mecânico de qualidade inferior, em pouco mais de 40 a 20 segundos, você já tem um travamento, um superaquecimento. Então, na verdade, esse selo mecânico pode custar um pouco mais na composição desse produto, o que? 20, 30% mais, mas no total a durabilidade pode ser multiplicada por 3, 4, 5 vezes mais. Então, nem sempre o barato vale a pena, né? Você vai comprar um produto mais econômico, de qualidade inferior, mas vai estar sujeito a grandes problemas de segurança, porque você pode ter um problema de ferver o motor, de perda de troca de calor e ter que parar em lugares perigosos ou danificar o motor, fundir o motor. Então, nesse caso, utilizando uma bomba d'água com selo mecânico de eficiência e de qualidade, você não vai passar por essas situações de extremo. Vale a pena investir um pouco mais e comprar um produto de qualidade em todos os detalhes. Pessoal, veja a porcentagem estatística, né? Estou falando uma média aí, de problemas causados pelo selo mecânico inadequado ou de baixa qualidade, né? 85% das falhas ocorridas na bomba d'água são causados por selos mecânicos de baixa qualidade. Os outros é instalação, manutenção ou produtos inadequados ou mais mão de obra. Mas nesse caso, o selo mecânico você não tem como agir. Você compra um produto fechado, ele tem qualidade ou não tem qualidade. Então aí está a prova da importância do selo mecânico 100% confiável, né? Pessoal, gerenciador térmico, nosso TMM, esse é um produto INA, patenteado por nós, pela INA, é exclusivo, feito por nós. Existem algumas variações do mercado que são uma adaptação, um recondicionado. Então cuidado com isso, utilize o produto original. O nosso produto é o mesmo produto vendido para a montadora. O TMM nosso é um top de tecnologia, um gerenciador térmico, a gente vai detalhar os pontos dele a seguir. Então, é utilizado nesse caso para os motores da família Volkswagen,
Audi, em geral, motores TSI, mas sempre consulte o manual antes de comprar a peça. Veja aí no slide a foto do nosso TMM, né? Então ele dá a evolução toda que a gente começou esse nosso treinamento, da bomba d'água convencional, chegou a esse, vamos dizer, esse ponto máximo de tecnologia de aquecimento e refrigeração, né? Então você vê como ele é complexo, ele não vai só fazer o controle do líquido refrigerante, ele vai fazer o controle da temperatura do ar, do óleo, e tudo trabalhado com mais curto tempo de aquecimento, né? Ele trabalha milimetricamente, ele reduz o consumo do combustível, ele diminui a emissão de poluentes. Então a pressão que ele trabalha é muito restrita, 0,97 até 4 bar de pressão interno. E o fluxo pode ser laminar, quase uma gota até o fluxo 100% de máximo, né? Então vamos falar um pouco mais sobre essa tecnologia que trabalha fortemente ligada com a ECU, né? O módulo e esse sistema trabalham conversando muito rápido, totalmente digital. Bom, pessoal, aí sim, além da necessidade importante do líquido de refrigeração ser o ideal indicado pela montadora, aí é mandatório. Não adianta colocar outro líquido sem ser o ideal, porque você está trabalhando com tecnologia. O indicado é o G13 e o G12, mas caso você não tenha essa especificação, não queira comprar exatamente essa marca, essa mistura, esse produto, você tem que entender que o produto é baseado na norma técnica ABNT 13705, que é o monoetileno glicol. Se o fabricante do líquido de refrigeração tiver baseado nessa norma técnica com confiabilidade, pode colocar de olho fechado. E aí você faz a mistura. Aqui no Brasil a gente indica de 40 a 50% de líquido de líquido refrigerante com água destilada. Água destilada, por que isso? Vamos falar agora. Pessoal, não é preciosismo, não é necessidade só porque nós queremos que seja sofisticada essa manutenção. Não, água destilada, água desmineralizada é importante para evitar o processo de nucleação. Exemplificando de maneira bem simples, o que é essa nucleação? Se você pega um copo de água com gás ou um refrigerante qualquer que se toma, coloca o dedo ou coloca gelo nesse copo, você percebe as bolhas em volta do seu dedo, na parede do copo, na pedra de gelo. Esse processo significa contatos de fluidos de densidades diferentes e essas bolhas formam um arrancamento, começam a ter o arrancamento do material e, logicamente, a diminuição e a danificação completa do sistema. Então, realmente, a necessidade desse líquido, a água ser desdeonizada ou destilada. Por quê? Porque na temperatura e pressão comum já acontece isso. Imagina só dentro de uma bomba d'água do gerenciador térmico que trabalha em alta pressão e alta temperatura. O arrancamento ainda é muito maior. Então não é preciosismo, é necessidade técnica e você vai aí ter uma diminuição muito grande caso não utilize realmente uma água destilada. A água mineral é excelente para se tomar, mas para o veículo coloque uma água destilada ou deionizada de boa procedência e certeza que ela é realmente destilada. TMM, esse nosso produto, especificamente esse é o 538036010, ele exige atenção e montagem. No kit vem parafusos, vem correias, você deve substituir todas as peças por peças novas que estão no kit. Primeira coisa, não confie na sua experiência e na sua prática, baixe o manual passo a passo ou utilize o que está na caixa. Está em português, no Rap Expert, você tem que passar os pontos todos, sem dúvida e sem esquecer nenhum. Existe o vídeo também no Rap Expert, é muito importante você ter atenção, não é impossível, não é difícil, não é complicado, ele exige muita atenção, somente isso, e você sendo um mecânico experiente, pode trabalhar tranquilamente, sem dúvida. Pessoal, aí nesse slide mostra a instrução passo a passo, né, em português. Se por acaso na sua caixa vier uma outra instrução CC em português, fique tranquilo, no Rap Expert tem esse material em português. Nós podemos mandar para você por e-mail, pelo WhatsApp. Fique bastante sossegado que nós temos esse material disponível. Então, veja o detalhe, passo a passo, e o vídeo também está no Rap Expert. Pessoal, aí está o nosso Rap Expert, esse slide mostra para você o endereço do rapexpert.com.br. É um portal aberto, basta você se inscrever, colocar e-mail, nome, você vai ter acesso a documentos técnicos, vai ter acesso a catálogos, peças, vídeos. Então, e inclusive ao catálogo TecDoc, que está 100%
livre aí, free. Aproveite que esse é um material nosso bastante rico e interessante para você trabalhar. Pessoal, muito obrigado pela participação, por esse turnê de informações, se tornar hoje um especialista Schaefer, passando por todos os nossos treinamentos. Nosso saque está no slide, nossos contatos estão aí. Muito obrigado, espero contar com vocês e dúvidas estamos às ordens. Grande abraço a vocês.